Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui uma pequena revisão da semana que passou em termos de índices e tentar antever a próxima semana e aquilo que teremos pela frente nos próximos dias. Esta semana foi um pouco mais curta, teve apenas 4 dias de negociação e acabou por corresponder àquilo que se esperava da semana passada. Uma continuação da correção, uma continuação do movimento corretivo, apesar daqui nas duas últimas sessões ter havido uma reação em alta. Esta reação em alta, repare-se, foi acompanhada com um volume muito baixo, também característico da época, uma época festiva que normalmente tem menos pessoas a negociar, mas apesar disso tivemos aqui uma reação em alta antes do mínimo relativo anterior. Isso pode ser muito positivo aqui no PSI20. Podemos ter aqui um higher low relativamente ao ponto anterior, ao ponto de meados de março, mas ainda assim não sei se ficaremos por aqui. Aquilo que será o grande desafio para a próxima semana passará muito pela força, pelo teste que este suporte este pequeno suporte vai representar, um suporte que representou aqui um ponto de inversão, representou aqui também um ponto de viragem, vai passar muito pela durabilidade deste suporte. A confirmar-se aqui um mínimo relativo superior ao anterior, é provável que tenhamos aqui um movimento ascendente que poderá ir ou não testar máximos. Se nós tivermos de facto uma continuidade deste movimento ascendente, é muito bom sinal para o PSI20. É possível até que rompamos os máximos. Pessoalmente continuo bastante descrente desta possibilidade e continuo a acreditar que o movimento corretivo se vai manter até aqui por volta dos 6.800 pontos. Para mim, este continua a ser o verdadeiro mínimo relativo anterior, mais marcante, e continuo a acreditar que poderemos ter aqui uma continuidade, uma continuação desta correção, mesmo que antes disso tenhamos aqui uma reação em alta de mais 3, 4% para cima. Eu penso que dificilmente conseguiremos fazer novos máximos antes de virmos cá abaixo à zona dos 6.800. Espero estar enganado, a minha carteira agradeceria, mas de facto não estou muito confiante nesse cenário. Em relação ao SP500, o SP500 fez aquilo que se acreditava também que poderia vir a acontecer na semana passada. Tínhamos aqui um movimento poderia ser de consolidação, poderia ser de inversão, acabou por haver uma quebra em baixa, com um reteste, e o mais provável é que tenhamos aqui uma continuação do movimento descendente e que façamos novos mínimos. Este higher low poderá ser aqui um sinal muito positivo se nós tivermos uma continuação deste movimento ascendente. Poderá marcar uma continuidade do bull market no SP500. Seria um ótimo sinal de força se o SP500 quebrasse aqui os 1.900 pontos em alta e continuasse com este movimento ascendente. Muito rapidamente vamos ter definições, porque na minha opinião, se tivermos uma quebra em baixa deste ponto, dos 1810, 1815, teremos um grande sinal de fraqueza em relação ao SP500 e poderemos vir a testar mínimos. Esta vai ser, na minha opinião, uma semana decisiva para o SP500. Ou continuamos com o movimento ascendente e quebramos aqui os 1.900 pontos em alta e o bull market mantém-se a ferro e fogo, ou então temos uma quebra em baixa dos 1815 e temos o SP500 em maus lençóis por termos um mínimo relativo inferior ao anterior. Vamos ver, vamos continuar a acompanhar. Será muito interessante vermos como vai reagir o SP500 nesta zona decisiva. Em relação ao Nasdaq, o Nasdaq continua aqui um ciclo descendente muito marcado. Temos aqui um cenário preocupante. Eu penso que na semana passada tinha referido a possibilidade de fazermos aqui um Head and Shoulders. Não foi na análise aos índices, foi na análise aos títulos que estavam a fazer possíveis Head and Shoulders. Temos aqui essa possibilidade no Nasdaq. Temos aqui um ombro esquerdo já muito bem definido. Temos aqui uma cabeça muito bem definida. É possível que tenhamos uma reação em alta até aqui à zona, pelo menos dos 4.100 pontos, mesmo até aos 4.200, não ultrapassando este ponto em alta, e tenhamos nova reação em baixa até aos 4.000. A quebra em baixa dos 4.000 será decisiva do meu ponto de vista para termos aqui uma definição no Nasdaq em relação ao médio prazo. Se tivermos aqui uma quebra em baixa nos 4.000 pontos, ficarei muito negativista em relação ao Nasdaq e começarei certamente a ficar mais agressivo do ponto de vista curto. Por fim, vamos aqui ao DAX.
O DAX, tal como o Nasdaq, continua num cenário bastante negativo. Já tinha referido, fez aqui o mínimo relativo, perdão, o máximo relativo inferior ao anterior. Este máximo relativo vai ficar agora a servir como uma zona de resistência e é possível que tenhamos aqui um reteste a esta zona nos próximos dias. Pessoalmente não acredito que tenhamos força suficiente para cá chegar, apesar da situação na Crimeia estar mais calma e de aparentemente estarmos no caminho da paz, o que é muito bom em termos internacionais. Mesmo assim, não acredito que o DAX chegue até cá acima. Eventualmente podemos ter aqui uma reação até aos 9.600 pontos. Possivelmente temos aqui uma resistência, uma primeira resistência associada a este gap, que poderá desde já limitar a subida, mas até admito que tenhamos aqui uma reação até aos 9.600, 9.650 pontos. Se fizermos novos mínimos depois disso, o DAX estará também em maus lençóis do ponto de vista técnico. Não consideraria este aqui como um novo mínimo. Para considerarmos um novo mínimo inferior ao anterior, teríamos de vir aqui até aos 8.900 pontos, quebrá-los em baixa, e aí sim teríamos o cenário negativista totalmente confirmado. Continuo muito preocupado em relação ao DAX, continuo inclusive curto em relação ao DAX, e uma das razões mais fortes em relação a esse cenário continua a ser o volume. A divergência de volume mantém-se. Repare-se numa subida acentuada do volume desde que a queda se iniciou. Isto é um claro sinal de distribuição, e quando acontece distribuição associada a um padrão de inversão ascendente, mesmo estando nós a falar de um índice, é muito preocupante. Daí, na minha opinião, o DAX estar com evidentes sinais de fraqueza. Eventualmente poderemos ter uma continuação da lateralização, mas estou de facto bastante negativista em relação a este índice. Neste momento, por irónico que isso possa parecer, o índice em que eu estou mais positivista para o médio e longo prazo é o PSI 20. Tanto o SP como o DAX como o Nasdaq estão a apresentar alguns sinais de fraqueza que poderão vir a preocupar-nos no médio prazo. O PSI 20 pode continuar por si um bull market, o bull market que o tem trazido até aqui, mas não sei se terá força suficiente para o fazer. Vamos continuando a acompanhar para também tentarmos perceber esse cenário. Bem, por esta semana é tudo em relação aos índices. Muito obrigado e um resto de bom dia e bons negócios.